Vou tentar explicar melhor aqui o experimento. A gente mediu aqui distância de 200 a 800, tá? Pode ter medido diferente aí, mas foi de 200 a 800. Deu os tempos lá, foi 3 medidas de tempo, né? E aqui foi aqui tem as médias desses tempos junto do erro do tempo também. E o erro tu faz lá com o desvio padrão, faz tudo aquele negócio lá do instrumental e tudo mais. Então vamos lá. O que tu precisa fazer? Primeira coisa tu vai linearizar esses dados aqui. Então tu vai ter lá as distâncias de 200, 300, 400 até o 800, né? Opa. O teu gráfico que tu vai construir vai ser um gráfico desse tipo aqui. Então vai ser um gráfico desse tipo aqui. Tu vai ter lá o seu tempo médio, né? E as suas distâncias de 200, 300, 400 e tudo mais. Tu vai aplicar o logaritmo na base E desses valores aqui, que digamos seja um valor M, só para não... Então tu vai lá, logaritmo de o ln de 200, ln de 300, ln de 0,2170, ln de 0,3130 e assim vai, né? Tu aplica esses logaritmos aí na base E captura esses dados. Depois de tu aplicar todos esses logaritmos, tu vai ter essa tabelinha aqui, que vai ter aqui o ln da distância e o ln do tempo. Como que tu vai calcular esse erro aqui, né? Então tu vai ter lá uma equaçãozinha, por exemplo, um gráfico, que vai ser um gráfico de ln por... vamos colocar um m aqui, né? Que é como a gente colocou aqui, tinha colocado aqui. O que tu vai precisar calcular aqui para calcular esse erro é a derivada, né? Desse f em relação aqui no caso, ao m, tá? Essa derivada aqui vai dar derivada de logaritmo, né? Vai dar m vezes o log na base E da base desse log aqui, que é o próprio E. Isso aqui dá 1, né? Isso aqui é a derivada de logaritmo aqui padrão, mas como é ln, dá só sobre 1 sobre m. Depois de calcular a derivada, você calcular o erro, igual fez em todos os outros, o outro relatório, né? Para calcular os erros. Tu vai ter que multiplicar essa derivada aqui pelo erro, vou colocar aqui delta, tá? Pelo erro do valorzinho que tu derivou, né? Então, por exemplo, se tu derivou aqui o tempo, tu quer achar o erro desse tempo aqui. Cadê? O erro desse tempo aqui, né? Tu vai ter o valor médio, que vai ser, por exemplo, a primeira medida é 0,2170, e tu vai ter o erro. Então, se tu fizer isso aqui, vai dar o erro do logaritmo, tá? Então, é assim que você vai calcular o erro, tá? É uma derivada normal, igual calculou em todos os outros. Aí depois tu calcula aqui, faz a tabelinha e tudo mais, coloca as distâncias com o ln da distância, tá? E o ln do tempo, e também o erro relacionado a esse ln, tá? Não o erro relacionado a isso aqui. Isso aqui são duas coisas diferentes. Aí vai dar um gráfico aqui, como tá vendo que o tempo aqui vai dar o ln do tempo, vai estar negativo, né? Então o gráfico vai estar para cá e vai estar subindo, né? Sei lá, vai ser alguma coisa assim, por exemplo. Aí vai ter vários pontos aqui, né? Vai ter um ponto aqui, por exemplo, pode ter um ponto aqui, um ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, digamos com um ponto aqui. Então deu esses pontos, tá? Aí tu vai lá também, né? Tu vai ter o errozinho aqui, ó. Então você vai ter esses erros aqui, né? ln de x, ln de tempo. Aí tu vai colocar o ln de x aqui, ó. Tu vai lá, coloca o errinho. O ln do tempo aqui, tu vai lá, o ln do tempo é menor, ele é maior aqui, ó. Ele é bem maior do que o ln do tempo, ó. 3 vezes maior na real. Então vai ser algo assim. Aí vamos colocar só do último ponto, ó. Aí os dois, ó, 0.001. Então vai ser algo tipo assim. Então o normal é que essa setinha aqui do erro diminua, tá? Porque o erro é calculado como 1 sobre m por delta m. Então
Então a tendência é que isso aqui vai aumentando, né? Com isso aqui vai aumentando, então o negócio aqui diminui aqui, né? Esse valor todo. Aí você vai colocar todos esses erros, né? Vamos colocar uns trecos aqui. Você vai ter esse negócio aqui, tu representa mais ou menos esse erro aqui, né? Você vai ter a escala do teu gráfico, isso aqui, por exemplo, é o terceiro ponto, é 5,0 menos 0,88, então aqui seria menos 0,88, e aqui seria 5, 5,992. Aí tu coloca lá essas coisinhas. Você tem que ter uma escala, os pontos não tem que estar exatamente em cima disso daqui, tá? Mas tem que parecer perto. Aí os dados vai ficar aqui, né? Os dados certinho desses pontos fica aqui nessa tabela. Então nós temos isso daqui. Aí como que tu vai achar esses valores aqui? Essa equação dessa reta, ela é dada pelo ln desses valores. Então, tu vai partir de uma equação em função do t, né? Que o t pode ser, no caso, geralmente vai ser o tempo, tá? Mas o t pode ser, sei lá, distância, né? Mas aqui, no caso, vai ser o tempo mesmo. T elevado a n. Tu parte dessa equação aqui para ter alguma coisa. O que tu vai fazer, então? Você vai aplicar o ln. Só colocar f, tá? Só para cortar esse escrito aqui. Colocar ln de f. E o ln de kt elevado a n. Aí tu usa a propriedade de logaritmo, que te diz que o produto desses coisinhas aqui, né? Ele é a soma dos logaritmos individual. Você tem um n que você tomba, tá? É só uma propriedade, depois você dá uma olhada. Então a gente chega nessa equação aqui, que é a equação desse gráfico aqui, tá? Então colocando isso aqui um pouquinho mais parecido com o que a gente tinha aqui nessa tabela, na minha tabela, que é o ln de x para ln de tempo, tá? Então colocando um pouco mais parecido, a gente teria ln de x, ln de k, mais ln de tempo. O n, ele seria a nossa potência, e o k seria o nosso coeficiente angular da equação geral, tá? Mas aqui nessa equaçãozinha, depois de linearizar, né, ele é o coeficiente linear. No caso, os dados aqui, os dados normais que não está aqui, eles estão bem parecidos, né? Tá vendo que está aumentando mais ou menos 0,1 cada um? Então ele seria uma reta também ali, bem parecida. Mas no caso a gente lineariza porque vai ter coisa que não vai ser uma reta, né? Como que a gente vai achar isso aqui? Uma coisa interessante que você precisa notar é porque no texto base lá que está no site dele, ele quer o coeficiente da reta que passa pelos pontos que você escolheu. Então você vê que existem várias retas que você pode criar aqui. Você pode colocar uma reta que na verdade passa por esses dois pontos aqui. Pode ser uma reta que vai ser uma reta, né? Não vai ser a melhor reta talvez, mas é uma reta. Ou você pode, deu até certinho, não era a ideia, mas você pode criar também uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Então olha só, tem várias retas que você pode criar aqui. Escolhe uma aí e cria uma reta e usa dois pontos, tá? Porque ele pede para achar esses coeficientes em base com a reta que tu criou. Então tu não pode usar esse ponto e esse ponto para achar eles. A sua reta não é essa, então pega esses dois pontos, os dois pontos que você quer, que você acha mais próximo ali e cria, né? Ou você passa mais próximo, sim, bom. Aí você tem que dar um jeito, né? Vamos usar o primeiro ponto e o último ponto para achar esses coeficientes aqui, tá? O que a gente vai ter aqui? Esse coeficiente angular aqui, ele é simplesmente... A gente tem um ângulo aqui que direciona essa reta que a gente criou. Esse n, ele seria a tangente do nosso θ, tá? Isso aqui é só a definição, né? É isso aqui, tá? O n é o tangente dos θ. E o ln de k, ele seria esse ponto aqui, ó. Porque quando o ln de t é zero, então aqui o ln de t fica zero.
Na verdade, na verdade não é esse ponto aqui não. Eu não entendi bem, porque assim, aquele ponto na real, ele seria quando o ln de t é zero, mas isso não pode, né? O ln de zero é indefinido. Então, esse ln de k aqui vai ser outra coisa, vai ser uma outra coisa. Esse ln de k, a gente só vai manipular essa equação aqui, ó, ln de x, subtrair os dois lados por ln de t, ln de k. Esse aqui é o ln de k, tá? Não é aquele ponto não, falei errado. Esse aqui é o ln de k. Aí não, onde está esse ponto aí, tá no ponto desse ponto aqui, né? Onde está subtraindo. Tudo bem. É que aqui ele nunca vai passar por esse ponto aqui, tá? Ele não bate nesse ponto porque é indefinido. Então esse ponto aqui, ó, na real, ele está em aberto, tá? Então tem esse probleminha aí. Como que a gente vai achar, então? Mas isso aqui não importa, né? Pra gente, as coisas assim, a gente não vai nos importar essa interpretação. O n, portanto, é a tangente desse teto aqui. Vamos pegar aquele triângulo ali que passa pelos dois pontos, ó, mais ou menos isso aqui. Então a gente teria, fazer algo assim, a gente teria esse triângulo aqui, tá? Com o nosso teto aqui que dá a direção da reta ali com a horizontal. A definição é que tem que ser com horizontal, tá? Tem que ser esse aqui. Ou também você pode fazer esse aqui também a mesma coisa, tá? Mas tem que ser um desses dois. Então a gente teria o quê? Esse ponto aqui, ele está no ponto, o último ponto, tá? E o primeiro. Eu vou colocar aqui os dados. Então a gente teria essas coordenadas aqui para esses dois pontos, tá? Eu só peguei aqui, ó, o eixo x, né? O ln de t aqui, coloquei aquilo, e o ln de x, que é esse y aqui, né? E eu coloquei as coordenadas, né? Menos 1,53, 5,298, né? No caso está aqui, primeiro ponto e último ponto. O tamanho dessa coordenada aqui, ó, ele vai ser dado por 6,685 menos 5,298. Esse tamanho aqui, ele é a coordenada x, né? Então vai ser menos 0,184 menos 1,53, tá? 0,53. O θ, a tangente de θ, que ela é igual ao nosso coeficiente n, ela vai ser esse cateto aqui por esse cateto aqui, né? Subtração disso daqui vai dar... Então a gente vai ter isso aqui, ó. Coordenada y, subtração disso daqui vai dar 1,387. Subtração das coordenadas x vai dar 1,346. Observe que esses dois valores aqui é muito próximo, né? Aproxima para 1, que vai dar 1,02, por exemplo. Então vai ser próximo, aproxima para 1, que é o que a gente quer, né? Trabalhar com o número inteiro, ainda mais porque a gente está elevando algo, né? Então elevar um t a 1,02 é meio, né? E tanto porque esses dados aqui possuem uma incerteza, né? Possuem um erro, então esse erro aqui atrapalha achar a potência correta para a equação desse movimento. Dado isso daqui, a gente teria ln de x para achar o k. ln de x, 1 vezes ln de t. Isso aqui seria o ln de k. Aí o ln de x você usa um dos pontos aqui que você tem, né? Então, por exemplo, vamos usar o último ponto. Vamos usar o último ponto. 6,685, que é o ln de x, é esse aqui, né? ln de x está para cá, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. ln de x está para cá, e o ln de t está para cá, né? O horizontal aqui, a coordenada x, né? Que seria aqui, a coordenada ln de t. Menos 0. Menos, né? Menos 0,184, que vai dar isso aqui, tá? Então, o ln de k, ele é igual a isso aqui. Por definição, caso ln de k é igual a log de k, que vai ser igual a 6,869. O logaritmo ele quer dizer que o e elevado a um número tem que ser igual a k. Então esse aqui é o k.
Fazendo essa conta, a gente encontra um K igual a... A gente acha um K desse aqui, 962 aproximadamente. Portanto, a gente tem a nossa equação geral desse movimento. Então, ó, a gente tem o N e a gente tem o K. Lembrando a equação geral desse movimento que a gente partiu, né? A equação geral que a gente partiu, ele era... Cadê aqui, ó? Vamos aqui, ó. F de t, ktn. Então, a gente teria aqui F de t, kt elevado a n. Então, ele é igual a F de t de 962 t elevado a 1. Esse aqui é a nossa equação do movimento daquele carrinho, tá? Então, a gente encontrou a partir da linearização desse gráfico aqui. Então, a equação que vai descrever o movimento desse carro é isso aqui. No caso, a gente teria o F de t aqui. O que seria esse F aqui? A gente linearizou os gráficos, né, para ser Ln da distância, Ln de k, mais o n Ln de t, né? Então, esse t aqui, os dados que a gente capturou lá em laboratório, foi o tempo e foi a distância. Então, a gente teria um gráfico que seria a nossa distância, né? O x, por exemplo, em função do nosso tempo, e ele seria dado como essa equação. Então, passou 1 segundo, esse carrinho teria andado 962 alguma coisa, né? Aí vocês encontram aí, né? Nunca é milímetro, né? A gente mediu em milímetro, tem que ser em milímetro. A gente fez as medições lá em 200 milímetros, como eu estava dizendo aqui. E no caso aqui foi em segundos, ó. Então, passou... Se a gente colocar, por exemplo, vamos testar aqui esses dados, 0.2170. 0.2170. Então, passou 0.2170 segundos, ele tem que ter andado, aqui deu 208,754 milímetros. O que é muito parecido, né? Ele tinha andado 200 milímetros aqui, né? Que não está aqui, né? Mas a primeira medida aqui, 200 milímetros. O que é muito próximo, né? E esses erros aqui é devido ao experimento, né? O erro que tem do aparelho e tudo mais, né? Mas olha só, a gente descobriu aqui a equação do movimento daquele carrinho a partir dos dados experimentais e fazendo uma linearização desse gráfico. Que, bom, o gráfico já era linear, né? Se você pegasse essas coordenadas aqui, fizesse um menos a outra, dividir, você teria o n normal, porque esse gráfico já era linear, dá para perceber que é, né? É 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, está aumentando 0,10 em cada medida. E a cada 100 milímetros aumenta 0,10 segundos. Então é um gráfico linear, né? Pelos dados você já conseguia descrever isso aí, né? Mas é assim que se faz.